E aí, gente, ó, então eu vou fazer a apresentação desse bate-papo que eu vou fazer com muita gente. Chamou ele, não deu certo, né? Meu grande Sim. irmão que já tá aí. Ó, essa apresentação, mas você quer se apresentar pra galera? Meu grande irmãozão. Cara, sim, sim, pode ser. Bom, acredito que não seja tão conhecido quanto você, até porque você já tem uma jornada muito maior que a minha, e é um trabalho de excelência que você faz. Mas eu, muito humildemente, estou há 10 anos aproximadamente aí nessa área, né? E sempre fazendo um trabalho onde eu digo que eu tento muito mais olhar para o ser humano do que propriamente para o cão, que é o mais fácil, né? Na minha modesta opinião. E, cara, são cursos até na área do militarismo, são cursos de toda a área que você possa imaginar, todos os segmentos que você possa imaginar quando a gente fala de sinofilia, quando a gente fala de cães, né? Eu também falo, iremos é, é, esmiuçar isso ao longo do nosso encontro aqui, mas eu sempre falo para quem tem um cachorro que precisa abrir os horizontes. Quando você entende o que faz ligar e desligar um cão de proteção, por exemplo, você vai entender muito mais facilmente o porquê que o seu cão é reativo ou agressivo numa determinada situação ou outra. De maneira muito chula, é como se eu comparasse você ter um carro 2.0 e você dirigir um carro da NASCAR, um carro de Fórmula 1, um Stock Car, né? Então, se você pilota um carro a 300 por hora, sabe entrar numa curva, hora de frear, hora de acelerar, etc., alta performance, você vai lidar com situações normais com muito mais facilidade, né? Então, estou nessa área aí já há aproximadamente 10 anos, atendo clientes não só daqui do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil e inclusive de outros países, e formo alunos também, né? Formo profissionais da área, pessoa que não conhece nada e quer trabalhar nessa área, ou a pessoa que já trabalha e quer aprimorar, conhecer um método novo, enfim. E sou filiado à FBA, que é a Federação Brasileira dos Adestradores de Animais, que, infelizmente, né, Felipão? Pelo menos eu acho, infelizmente, no país não existe uma regulamentação, uma exigência para que alguém possa se denominar adestrador de cães ou especialista comportamental canino, seja lá o que for. Qualquer pessoa que tirar foto do lado de um Golden bem bonitão de gravatinha, botar lá no Instagram e escrever adestrador fulano, ele pode exercer a função, desde que alguém acredite e pague por isso. Que eu acho que é uma infelicidade, por isso que a gente vê muita coisa errada por aí, né? É, E às é vezes esse uma... camarada que não tem muita formação fala o que a galera quer ouvir, cresce o perfil dele e virou uma autoridade sem saber absolutamente nada. E eu sei que você, assim como eu tento humildemente, eu sei que você é um grande defensor dos profissionais e busca muito mais do que ganhar dinheiro, ter isso como um objetivo e formar bons profissionais que de fato entendam, consigam resolver, consigam elucidar e ajudar pessoas. Né? Exatamente, cara. E é uma coisa que eu sempre falo, né, cara? É, virou. Sabe uma coisa que é interessante? Nem é dentro dos temas que a gente tinha meio que conversado. E hoje o pessoal perdeu o medo de pegar o dinheiro do outro. O pessoal, Sim, antes você galera tipo, ah, mas acho que eu não sei resolver, acho que eu não vou. Não, hoje eu vou e se não der certo, a culpa é sua, cliente, a culpa é do cliente. Virou exatamente. isso, né, cara? É um negócio que está aí lutando, né? Eles têm muitos alunos em comuns. Quando eu coloquei no meu grupo, eu falei, uau, não perco essa por nada. Eu falei, ah, vamos lá, gente. A galera tá aqui avisando. A Raíssa, que é um aluno em comum, nós tá aqui avisando para todo mundo. Raíssa, Vai lá, Raíssa. vai lá, vai lá, gente, Grande tá lá, tá Raíssa. lá. Mas vamos lá, meu Grande irmãozão. Raíssa. A gente entrando nesse tema, vamos, o que que precisa um cachorro? Porque assim, a gente está vendo hoje o mundo do mercado, né? Tem dados aí que se a gente for colocar aqui, acho que tu deve até ter esses dados mais da pronta entrega aí pra gente. Pô, o mercado pet hoje, cara, tipo, é galinha nos olhos de ouro de muita gente. E eu vejo muito exagero. Não, eu quero deixar você que é o convidado hoje pra gente falar assim, o quanto exagero está acontecendo de todas as áreas, né? Tipo, de tudo, meio que de tudo. Sim. Na verdade, a gente, em todos os segmentos das nossas vidas, a gente vive uma grande polarização, né? Ou é isso, ou é aquilo, e é tudo pro exagero, né? O radicalismo. Então, cara, assim, eu tive o cuidado, até para a gente poder passar a informação aqui de forma responsável, mas eu tive o cuidado de tentar pesquisar aqui os últimos anos, né?
E aí é aquela história, o mercado pet, ele é avassalador. Acho que essa é a palavra, assim, ele atropela sem pena e, obviamente, as pessoas têm muito esse lado emocional com o cão, né? E é aí que é o ponto-chave que a pessoa acaba gastando, às vezes, o que não tem, achando que aquele produto ou aquele benefício ali é o que vai salvar, é a esperança de mudar o cão, a história dela com o cão, e não necessariamente. Então, eu vou pedir licença para desviar o olhar aqui Claro, rapidamente, cara. que de cabeça eu não sei, mas, cara, então, aqui no Brasil, tá? Faturamento anual em 2020, que foi antes, né? Período ali do início de pandemia, Antes do foi boom, né? aproximadamente isso, foi de 40 bi com B de bola, bilhões. E com a pandemia, ao invés de reduzir, ele aumentou. Ele foi para 51 bi em 2021, 22. Por quê? Aquela coisa da restrição, pessoa sozinha, qual é a minha solução? Vou trazer um cãozinho para dentro da minha casa. Né? Então o número de adoções explodiu, até amigos que criam cães, são criadores, confessaram ali que eles estavam colocando o dobro do preço e o pessoal comprando, porque aumentou muito a demanda, né? A demanda Procura, é né? No mercado, não tem jeito, mercado. exatamente. E, Mercado. cara, e não parou por aí, né? A pandemia foi atropelada, por isso eu digo que o mercado pet é avassalador, atropelou a pandemia e continuou. 2023 para 68,9 bi, cresceu 14%. E 2024, como é um fechamento anual, não teremos desse ano ainda, mas o último ano passado, 2024, foi 75 bilhões e 400 milhões de reais. Ou seja, a estimativa para 2025 é de 80 bi e para 2026, 85 bi. Galera, por que vocês estão falando desses números? Porque esses números mostram o quanto as pessoas se deixam levar por crenças, por propagandas, por ilusões, né? Seja o comedouro suspenso, seja a roupinha, seja a guia XYZ, que ela vai escolher às vezes por uma estética ou por uma recomendação que vem de uma ideia de que vai evitar que o cão puxe. E eu sempre digo o seguinte, cara, você pode usar a guia que você quiser, desde que você entenda, conheça e a use corretamente. Desde que você Exatamente. consiga ensinar o seu cão a se comportar quando estiver utilizando aquela ferramenta. Porque a guia, eu entendo assim, né? A guia ela não é para você punir e nem para deixar o seu cão confortável, apesar de existir isso na prática. Mas a guia é a sua comunicação com o seu cão. Ele não é Perfeito. alfabetizado, ele não fala a língua portuguesa, ele compreende o som que nós emitimos, né, como um barulho que ele vai associar a um determinado comportamento ou situação. Então, ao invés de eu falar 1000 vezes junto, 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 esperando que o meu cão entenda a língua portuguesa e me acompanhe, eu posso usar a guia para conduzi-lo junto de mim. Então, tudo é a forma que você apresenta e associa aquilo a um determinado comportamento, a uma determinada situação. Então, cara, assim, você pode usar o que você quiser, você pode comprar o que você quiser, desde que você não ache que aquilo ali é uma solução mágica. Eu comprei algo que o meu cão vestiu e pronto, eu não preciso fazer mais nada. Como Né? se fosse um plugin, né? Instalar um plugin no cachorro. Então, e assim, galera, eu sempre falo que a melhor ferramenta é o vínculo, né? É o Com vínculo certeza. no entendimento de você mostrar para o cão quem você é, o que você representa, o que você proporciona e como provedor, né? E você também entender quem de fato é o cão, o que eu trouxe para dentro de casa, né? E aí a gente entra numa seara que cada um vai enxergar de uma forma, polarizando Sim. para mais, para menos, mas é isso. Eu acho que a melhor ferramenta que você pode ter é entender de cães e proporcionar um vínculo para que o seu cão queira estar com você, queira te acompanhar, queira Perfeito. entender como se comportar ou não. E você tocou num ponto que eu acho super interessante, cara. Porque eu vejo, você falou, né? Tipo, cara, eu concordo 101%. A melhor ferramenta é você entender de cães, né? E entender o processo todo. Ali eu trago para a galera até alguns estudos novos sobre cronologia comportamental, quadrantes de tempo, né? Quadrante de controle. Agora, por exemplo, meu curso novo ele está integrado com inteligência artificial. Mas quando a galera tipo, utilizar o protocolo, travou aí, voltou. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem?
Pra mim tá parecendo normal. Beleza, massa. Aí, voltou. Então, tipo, todo esse processo integrativo, né? Mas eu vejo até a questão do profissional. O profissional ele está tão aprofundado, ele está tão enterrado em aprender sobre ferramentas e técnicas e Sim, está deixando de lado aprender sobre o cachorro, sobre, exatamente. sobre como que funciona, né? Qual que é. Independente de linha de treinamento, eu acho que seria o clínico geral, né? O clínico Sim. geral seria tipo, do adestramento seria aprenda sobre cães, aprenda como que ele funciona, né? Esse dia eu fiz uma pergunta num grupo, gente, você sabe por que o cachorro caga para baixo? Cara, eu acredito que a galera não sabia responder. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, gravidade. Esses caras não entendem gravidade, né? Então, tipo, eu fiz uma pergunta então foi de brincadeira. Falei, mas vocês entenderam por que é Claro. importante, né? Que nem a questão do jato de urina, daquela questão do macho todo, né? E você tocou num ponto importantíssimo, né? O quanto o profissional, como você falou, tipo, hoje, porque hoje não tem. As pessoas têm que entender o que é um profissional, vendo o historiograma, né, do profissional. Que hoje, que você falou, o cara tem um cachorro, ele tira uma foto do seu adestrador. Ninguém pode ser. O cara pode dizer que ele é um cachorro, você não pode dizer que não. Hoje em dia tá assim, né? Você dizer, eu sou um cachorro. Quer dizer, não, não é. Quanto mais eu sou adestrador, né? Mas hoje em dia existe uma busca, né? Até qual conselho você daria para os profissionais que estão nessa busca constante pela assim, a busca como se fosse a cereja do você, o segredo, a chave mágica da ferramenta mágica. E deixando essa questão do aprender o cachorro, né? O funcionamento do animal. Qual que é a sua dica, a sua experiência que é grande com isso para o profissional? Então, o que eu costumo falar, Felipe, assim, no meu curso de formação de adestradores, eu falo muito sobre situações que não tem nada a ver com o comportamento de cães e sim com o comportamento humano. Apesar de eu não ser nenhum psicólogo, né? Mas, por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir atender ou responder exatamente a tua linha de raciocínio, mas se é da forma que eu entendi a sua pergunta. Mas uma das coisas que eu falo, por exemplo, o conhecimento técnico eu vou dispensar, né? Isso é óbvio, né? É o óbvio Sim, do é. óbvio que a pessoa tem que ter. Seja lá qual método ele quer adotar. Agora, o que eu percebi? Vou falar da minha experiência, como eu falo para os meus alunos. Rio de Janeiro. Você tem o pessoal da classe C, D, ali de comunidades, mas que tem o vira-latinha, que pegou um cachorro do vizinho, um filhote de raça de um amigo e tal, que ganhou, e tá com o cachorro dele, junta um dinheirinho, parcela no cartão e quer fazer um adestramento. Geralmente essa pessoa ela lida com mais facilidade. Mas você tem também a galera, não sei se todo mundo conhece o Rio de Janeiro aí, mas Leblon, Copacabana, Ipanema, altíssima classe A, que moram em coberturas triplex de frente para a praia, que tem aquela coisa daquela postura. Eu sou um super empresário, eu sou um médico cirurgião plástico, eu tenho 178 MBAs, doutorados, etc. E aí, Felipe, eu não sei como é que o pessoal vai interpretar o que eu vou falar aqui, mas você chega lá, assim, com aquela roupa de trabalho, cheio de pelo e tal, aí entra pelo elevador de serviço, papapá, e sobe lá e você fala pro cara, ó, você não pode fazer dessa forma, você tem que fazer dessa forma aqui que eu tô falando, você tem que fazer, você começa a dar orientações para essa pessoa, cara, e a pessoa, ela tá pensando assim, cara, pega o cachorro, faz o que você tem que fazer, me devolve ele pronto. Como se fosse um notebook que você desinstala, instala um Windows e entrega pronto para ser usado. E como a gente falou, você ter um cão, você se relaciona com ele diariamente. A maneira que você vai alimentar, a maneira que você vai passear, a maneira que você dá carinho, a maneira que você brinca. Tudo vai interferir no comportamento do cão. Ele vai saber como se comportar diante com você ou não. Eu já vi muito cão adestrando gente, tá? Naquela Ah, com ideia de certeza. sentar na porta, olhar para a porta, olhar para a pessoa, olhar para... Ah, você quer ir na rua? Tá bom. Aí bota aqui, vamos na rua que eu que mandei. Né? Pega a bolinha, solta no colo, a pessoa, tu quer jogar bolinha? Vamos jogar bolinha. Então, assim, Muito. parece que não tem problema nenhum nisso. De fato, a princípio não, mas se a pessoa não perceber o que está acontecendo, ela vai ter um problema ali na frente. Então, quando você chega com uma outra postura, onde você se mostra um profissional, conhecedor de causa, até mesmo a apresentação pessoal, Felipe, eu falo disso com os meus alunos, cara, a Perfeito. pessoa ela já vai te olhar do tipo, pô, o cara é um especialista, o cara tá falando, o cara sabe o que tá falando, óbvio, você vai mostrar resultado ali.
Então, Felipe, até a sua postura, não só o seu conhecimento, ela vai fazer toda uma diferença entre a pessoa te dar ouvidos e absorver o que tu falou, ou se vai entrar no ouvido e sair pelo outro. E no final das contas você se frustra, o seu atendimento não foi bom, etc, etc. Então, o que eu aconselharia aos meus alunos, ou a galera que está acompanhando aqui, é, primeiro, apresentação pessoal, postura profissional sempre, seja ela do método que você adotou, mas sempre um formato de trabalho, um formato de atendimento bem ajustado. Enfim, a galera às vezes começa, quer pegar cliente, aí acaba cedendo. Não, tá bom, então vamos fazer desse jeito que você quer. Ele abre muito mão do método que ele usa. Não que você tenha que ser um ditador. Ó, isso aqui que eu tô mandando, pronto, acabou, mandei tu comer pedra, coma pedra. Ninguém tá falando isso. Sim. Mas assim, um método, ele tem um parâmetro. Começa aqui e termina aqui. Se você deixa escapar muito, você já perdeu o seu método. Daqui a pouco a pessoa está fazendo uma outra coisa que não foi nem o que você indicou ou que você mesmo não faria. Então esse bom senso, esse tato em lidar com o ser humano é necessário. Você entender as dificuldades. Você certamente já pegou isso. Já. Casais que estão brigando por causa de cachorro. O cara falar assim, meu camarada, você é o terceiro adestrador que vem nessa casa. Meu cachorro já comeu a casa inteira. Eu já falei pra ela que eu não quero mais cachorro dentro de casa. E é o seguinte, se você não resolver, eu já falei pra ela que sou eu ou o cachorro. E não é uma brincadeira, não é em tom de brincadeira. Não, você mas... vê que o cara realmente tá disposto a isso. Eu já cheguei numa casa para atender cliente de um cão de grande porte que o camarada trabalhava embarcado e falava, irmão, eu tô chegando no meu trabalho depois de 30, 40 dias fora para ficar 15 dias e não consigo dormir na minha cama porque o cachorro rosna para mim. Porque só dorme na cama meu cachorro e minha mulher. E aí? É a terceira noite que eu tô em casa, depois de chegar da embarcação, e tô dormindo no sofá. Como é que funciona isso? Como é que é isso? Então, assim, cara, você precisa entender. Eu sempre, é muito emblemático, eu sempre falo de uma aluna que eu tive, comentamos até isso no particular, que ela ganhou uma cadela, uma American Bully, do marido, e na pandemia o marido faleceu. Cara, então ela tratava aquela cadela num altar. Só que a cadela estava rosnando na hora de botar a guia, ela já não levava a cadela para passear, e aí quem sofre mais é a cadela, que não tem as necessidades supridas. Cara, eu tava vendo a hora da cadela machucá-la e eu não tô falando de um pincher, eu tô falando de um American Bully, que vai causar A galera não leva a sério o Bully, né? Não leva a sério o potencial não dele. leva. Porque assim, é a força do cão, né? Eu não tô nem falando do temperamento, de costumar ser agressivo, não. Mas naquele caso, a cadela já estava agressiva. Independente da raça, ela tinha um potencial de dano, de destruição. Eu atendi um aqui. E aí, só para contextualizar e tu falar um pouco também, cara, como é que eu chego para essa mulher que enxerga na cadela uma lembrança do marido que faleceu recentemente, etc e tal, e fala assim, para de dar carinho, não deixa eu ficar subindo no sofá, tira ela da cama para dormir com você. Como é que eu trato essa pessoa dessa forma? Eu até posso, se ela se submeter às minhas orientações, eu até posso consertar o cachorro. Mas eu quebro o ser humano, eu quebro o emocional do ser humano. E aí, para mim, não adianta também. Então, eu precisei achar um tato, um meio termo. Por isso eu digo, leiam livros sobre comportamento, sobre psicologia, o que quiserem achar que vai agregar para vocês incorporarem coisas ao atendimento de vocês e terem esse tato, esse bom senso, esse cuidado em lidar com as pessoas e, ao mesmo tempo, a firmeza de impor o método que você utiliza. Perfeito. E é um dos motivos pelo qual eu fui buscar minha formação como hipnoterapeuta, né? Que eu fiz hipnoterapia aqui, a formação internacional, e terminando para graduar psicanálise também, porque é o que você falou, tipo, até tem um dos módulos do meu curso que é comportamento humano no mundo pet. É só sobre isso, tipo, as diversas variações, os perfis familiares, conflitos, como que você lida com... Bom, a gente vai pegar muita psicopatia no processo, né? Por exemplo, você citou o caso do Bully, que acho que a galera não leva, eu não sei se aí pro Rio teve, mas aqui em Brasília, uma época, teve uma campanha do Bully ser o perfeito cão de companhia. E o cara, virou um boom de Bully. Eu falei, nossa. Aí eu fui atender um Bully, que ele quebrou a mão da menina de 18 anos, e num surto ele atacou o menino aqui e puxou esses tendões aqui pra fora. Tem a foto assim pra fora, né? Quando eu cheguei na casa da família, e tava até o Thiago comigo, que trabalha comigo na equipe, quando eu cheguei, o cachorro veio com tudo, eu botei uma cadeira na frente, ele entortou a cadeira de ferro no dente. Eu falei assim, tem que tirar ele, porque ele vai se machucar.
Foi fazer avaliação, tal, o cachorro já estava entrando com processo de epilepsia. Bom, aí vai ter diversas distorções. Cara, conseguimos consertar o cachorro. Falei, gente, eu não entendo nem como que esse cachorro está aqui. Era um apartamento pequeno, relativamente pequeno. Depois de quebrar a mão de uma pessoa e quase fazer a outra perder a mão, porque a cirurgia de ME4 vai te reconstruir o movimento da mão, do menino e tal. E aí foi feito um tratamento, o cão precisava de um tratamento contínuo, né? Essa coisa que nós estávamos falando, de conseguir enxergar o cão realmente. 6 meses depois, o cão deu 18 mordidas na família. Tipo assim, eu falei, mas o que aconteceu? Que esse cão até veio, quando o caso de agressividade, geralmente a cada 15 dias eu lanço o sistema e venho perguntando. Eu falo, meu filho decidiu tirar o remédio dele faz um mês. Então, eu liguei pro neurologista, falei, olha, doutor, você acha que foi certo? Como que aconteceu essa decisão de tirar o remédio? Eu falei, tem. Cara, tipo, tirado por conta, por essa Conta questão própria. de. Por essa visão mesmo que você falou, né? A gente entender. E nesse ponto foi antes da minha formação, inclusive. Né? Foi um processo antes da minha formação para trabalhar com a terapia humana também, né? Basicamente, o que eu faço, a maior parte dos 50%, 60% é reconstruir o ser humano, né? Já Exato. fiz caso de reconstruir casamento, reconstruir relação de pai e filho, né? Porque que nem você falou, se o ser humano não está ali, não tem nada, porque você vai embora. Você sai Exato. dali, quem fica é ali, né? A sua maior ferramenta é o cliente, né? Então, Exatamente. eu vejo essa distorção de imagem, né, da perspectiva humana, que nem a gente estava vendo, o mercado pet é avassalador, né? Pô, cara, é um tsunami, não vai parar tão fácil, né? Que eu falei, tipo assim, inclusive no curso, no meu outro curso, tem lá, a explicação toda, trabalhei com pitbull, tem lá uma porrada de cachorro, ainda mais de 600 vídeos lá. Esse agora, eu falei, gente, eu vou pegar a cachorrada, menos cachorro agressivo agora, vai entrar dois pastores alemão. E vou fazer tudo com peitoral. Então não é por ego. Não é por ego, galera não entendeu, não é por ego. É para mostrar para vocês uma possibilidade. Você tem que ter uma carta na manga. Porque aquilo que você falou, nós estávamos até conversando, cara, o mercado, ele pede cada vez mais por isso. Ele é um monstro, né? Tipo, ele pede mais que as Exato. pessoas estejam mais fracas e mais sensíveis, porque senão elas não Sim. compram. Esse boom de bilhões e bilhões e bilhões de anos, 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 não é de fortalecimento emocional. É pelo contrário. É que nem agora, Exato. você viu que tem um boom de mães de bebê reborn. Inclusive, Meu agora no Rio Deus. de Janeiro, uma levou o bebê reborn no médico. Não sei se você chegou a ver isso. Ela levou no médico. Eu Você vi, tá cara. doente, mas é uma Graças a Deus eu boneca. não tinha visto ainda. Mas ele tá doente, mas é uma boneca. Tipo, Meu Deus. então, o mercado pet, ele cresce. E você me desse a sua, né? Porque assim, você falar, principalmente para os administradores, profissionais que estão vendo a Sim, gente, sim, da sim. sua perspectiva, que o mercado pet ele cresce nessa necessidade, né? Eu vou colocar assim, numa necessidade de deixar as pessoas cada vez mais vulneráveis emocionalmente para que elas possam infantilizar o cão e eles tenham mais produtos. Eu me assustei uns dias atrás, então um amigo meu falou, eu fui ver na Pets, os brinquedos não são mais osso, não é Não, mais não, canelinha, não. é a mão do Hulk. É a mão do Parece que você Hulk. tá na ReHap, né? Parece que Isso. você tá numa loja de brinquedo de criança. É, É isso. exatamente. E o que, que você diria para o profissional, né, que você é uma referência também, né, a gente vem, nós vivemos nessa luta aí, mas a sua experiência, a sua referência, né, para essa galera também, para o meu público, para o seu, o que que você diria, como que ele pode estar mais bem preparado profissionalmente e inclusive emocionalmente? Porque tem que se preservar também, que você chega em Sim, casa, você não tem família, você sim, acabou com a sua vida, sim, né? O que que você diria assim, tipo, pensem nesse caminho aqui, pensem por essa via. Então, Felipe, eu gosto muito de evitar é, termos muito técnicos para você não transparecer para aquela pessoa que já está com um sofrimento, um problema, que é algo muito complicado. Como meu avô dizia, arroz com feijão não tem espinha. Então você pode usar exemplos, facilitar a vida da pessoa, o entendimento, e isso independe dela ter um nível intelectual alto ou mais simples. É claro
que você vai observando. Pô, esse cliente aqui, ele tem uma instrução maior, ele tem uma capacidade maior, ele tem um interesse maior, além dele fazer o que eu falo e tal, ele faz perguntas, ele diz que comprou um livro por conta própria, começou a ler e tudo. Então essa pessoa você pode ir inflando ela com mais informações. E tem outros que só quer fazer, pronto, acabou, não se interessa muito e tal. Então o que eu costumo dizer para a pessoa é o seguinte, cara, faz o básico, começa o seu trabalho fazendo o básico. E o que eu, Felipe, considero básico? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é impossível, é minha opinião, tá? É quase impossível você conseguir ter um cão que se adequa bem dentro de um ambiente, um apartamento, uma residência, um bom convívio com indivíduos, sejam humanos, adultos, crianças ou outros animais. E quando eu falo outros animais, eu falo animais no geral, gato, calopsita, seja lá o que for. Uma das coisas que eu assim, falo para os meus clientes, cara, isso aqui é o divisor de águas, é o que vai virar a chave. É você ter dentro da sua casa, para o seu cão, uma caixa de transporte. Só que quando eu falo sobre a caixa de transporte, que para mim é a ferramenta muito útil, tem 1001 utilidades, as pessoas torcem o nariz. Esse cara vai querer que eu prenda meu cachorro dentro da caixa. Pô, maluco. Vai querer que eu aprisione o meu cachorro. Porque a ideia é essa. Prisão, claustrofobia, castigo, né? Só que aí eu entro naquela ideia de, cara, olha só, o que você tem é um cão, um canídeo, carnívoro, mamífero, predador, que se você observar na natureza o comportamento de canídeos, você vai ver o seu cão tentando reproduzir diante do que ele tem ali ao alcance. Se um cão na natureza, um canídeo, é um animal de toca, você vai perceber o seu cão se enfiando embaixo de uma mesa, embaixo de uma cadeira, embaixo da cortina, de um móvel, de um sofá. Ele vai se entocar em algum canto. Só que na mesa, você vai puxar a cadeira para jantar, os convidados vão chegar, você atrapalha o seu cão. Não é um local dele, é um improviso que ele criou. Quando você pega uma caixa de transporte, apresenta ela para o seu cão, que seja da maneira mais amena possível, desmonta a caixa, tem a parte de baixo e de cima, tira a porta, bota só a parte de baixo, uma bacia, alimenta seu cão lá dentro, tá jogando uma bolinha, brincando no momento de lazer, joga a bolinha lá dentro da caixa para ele ir lá pegar e sair, para ele começar a entrar e sair com coisas boas acontecendo e associar aquele objeto a algo legal. Depois que ele já brincou, correu, passeou, fez tudo o que queria, cara, coloca a guia no seu cão, dentro de casa, fala para as pessoas, usem a guia dentro de casa. Não é só no passeio. Direciona o seu cão para lá, bota ele do seu lado, cansado, exausto. Se tu passear com o teu cachorro, jogar bolinha, gastar a energia dele, dar atenção e carinho, quando você soltar ele em casa, ele faz o quê? Bebe água, deita e dorme. Ele vai fazer isso, só que ele vai fazer isso num local que você direcionou, a caixa. Aí depois você vem com a parte de cima, depois você pode botar a porta, momentos fechados, momentos abertos, e criar o comando, caixa. Toda vez que você botar ele lá, caixa. E toda vez que você tirar, ok. O que você está criando? Uma toca para o seu cão. Aí as pessoas vêm para mim e falam assim, mas o meu cão tem medo de fogos. O meu cão, ele tem medo de chuva, de trovão. Aí o que eu faço? Eu li ou eu vi que eu posso botar algodão no ouvido dele, que eu posso amarrar um pano em volta dele, igual uma múmia. Eu fecho a janela, ligo o ar-condicionado e boto uma ópera, boto Beethoven para ele ouvir, para ele se acalmar. E eu abraço ele e dou todo o meu amor para ele sentir que eu estou ali para protegê-lo. Pô, bacana. Pode até resolver. Mas e no dia que você sair para trabalhar, seja o que for, e tiver aquele jogo, aquela final de campeonato, ou aquele show, sei lá, e tiver um festival de fogos, ou cair uma chuva, são coisas que você não controla. Quem vai fechar a janela? Quem liga o ar-condicionado? Quem enrola ele no pano? Quem bota algodão no ouvido? Quem bota Beethoven para tocar? Ninguém. Então, se o seu cão não tiver um direcionamento para resolver os problemas, o que mata o cachorro não é o barulho do fogos. Nossa, que barulho alto, estourou meu tímpano e eu morri por conta disso. Nossa, a chuva, um trovão caiu na cabeça do cachorro, partiu ele ao meio. Não é isso que acontece. O que acontece é que a falta de direcionamento, não saber o que fazer, o pânico, vai levar o seu cão a pular da varanda do 10º andar cá lá embaixo e morrer, a quebrar uma vidraça e se cortar, ficar preso numa grade. O desespero vai fazer com que ele cometa algum tipo de atitude que vai pular o muro, vai ser atropelado, enfim. E quando você direciona o seu cão para uma caixa, que é uma toca, começou a chover, ele vai para a caixa dele, deita e dorme.
quando a chuva passa, ele sai. Começou os fogos, ele vai para a caixa dele dentro do... Ele tem um porto seguro, ele tem uma referência que, independente de você estar em casa ou não, o seu cão vai utilizar. E aí, como eu digo, 1001 utilidades. Eu vou viajar no final de semana, aluguei uma casa lá no Airbnb. Você sabe, a sua esposa sabe, o seu filho sabe que é um aluguel para um final de semana. Mas o seu cão sabe disso? Não. Ai, cadê? E cadê minha casa? Cadê minha rotina? Que lugar é esse? Ai, meu Deus, eles me deixaram num lugar estranho e saíram. Vão me abandonar aqui. Aí o seu cão vai destruir a casa toda, vai ficar maluco. Se a caixa dele vai, além dele viajar no carro em segurança, o quarto dele, a toca dele foi, né? A suítezinha dele foi. Então você pode, antes de sair para o seu restaurante num local que o seu cão não conhece, você pode fazer ali uma atividade, gastar energia, xixi, cocô, etc, etc, etc. Colocar ele na caixa, fechar a portinha e sair para fazer suas atividades, o seu lazer, caso o seu cão não te acompanhe. E ele vai passar horas dormindo feliz da vida, tranquilo, na toca que ele já conhece. Então, assim, eu poderia ficar a noite toda aqui falando da caixa, mas é uma das coisas que eu oriento. Então, uma guia, uma boa guia, seja lá qual for, uma caixa de transporte, algum produto para o seu cão morder, um brinquedo ali que não precisa ser esses caríssimos de pet shop para você fazer uma atividade de caça. Alguns cães vão ter uma caça mais alta, outros uma defesa mais alta. Isso é importante você identificar no cão e explicar para o dono do cão, né, para o tutor, enfim, o que ele tem que fazer com um cão medroso, como ele resolve conflitos, e um cão que é muito exagerado, que é o sem noção, né? Como fazer ele segurar aquela onda, suprir as necessidades do cão e de alguma maneira fazer ele se controlar ou controlar os seus impulsos. Então, cada cão é uma história, cada cão tem um perfil, a pessoa, a combinação do cão e do humano. Então, fazer esse planejamento, fazer uma anamnese do caso, cara, isso é muito importante. Então, os profissionais eles precisam definir os parâmetros e as ferramentas que eles entendem que dão resultado, que ajudam e colaboram com aquele método, seja ela qual for. Beleza? Tem uma coisa interessante que você falou de antes, eu vejo, tá? Assim como você deve pegar muitos alunos que vêm de várias vertentes, né? Ela vem de lá, vem daqui, vem de lá, vem daqui, vem daqui. Eu gosto muito de trabalhar com as metodologias. Falar, gente, você trabalha com qual ferramenta? Eu falei, não me interessa. A ferramenta que você trabalha, você vai conseguir aplicar isso aqui, porque o meu curso é muito focado na parte neurofisiológica, funcionamento do bicho, né? Tipo, o processamento todo. Mas eu vejo muita gente que chega assim, que deve chegar para você, que você falou, tipo, cara, não tem planejamento de começo, meio e fim. Eu vou começar e vou ver se isso vai dar certo. E aí, tipo, no meio troca. Porque cada vez que troca, você reinicia. Então, se você. Agora eu vou voltar para não, você vai voltar lá atrás. Então, pessoas, às vezes, eu vejo alunos, né, que chegar, assim, vai conversando, ele tá lá na 7ª aula, mas ele tá fazendo uma primeira aula, né? Ele foi daqui, pulou para lá, pulou para cá, pulou para cá. Então, a gente teve ano passado aqui, eu fiz uma atividade que foi bem interessante. Eu cheguei para a galera e falei, gente, tá um problema de comportamento. É esse problema de comportamento aqui. Nós estamos em 26 pessoas na sala, tinha 26 pessoas na turma, né? Cada um vai me dar uma solução diferente. Cara, eu fui anotando. 26, eu falei, não, isso aqui já falou, se vira, dá outra solução. Anotei 26 soluções no quadro. Eu falei, sabe o que todas têm em comum? Sim, não. Todas funcionariam. Uma num tempo mais curto, outra num tempo mais longo. Mas, de fato, todas funcionariam. Sabe o que todas têm em comum? Todas falhariam se você não convencer o tutor daquilo que você acredita. Perfeito. Então, tipo, aí eu vou tentar a 26ª. Você nem tem 26 aulas para tentar cada uma dessas, né? E entender, que você falou da parte orgânica, que tem um passo a passo orgânico para que o animal atinja aquele objetivo. Né? Tipo, vai seguir aqui, vai ter a regulação, vai ter o processo de alostase, homeostase, né? Vai ter aquele pico, aquela quebra do emocional, aquela loucura toda, vai, sobe, desce, até que chega um ponto que a gente estabiliza e entra no velocidade de navegação, né? Velocidade de cruzeiro. Estabilizou tudo. E uma questão importante, né, somando ao que você falou, a questão da caixa, eu acho muito interessante, assim como, por exemplo, o cercadinho, que tem muito usado aqui em Brasília.
Cara, o cercado, então, uma caixa que é a diminuição do estímulo sensorial, né? Que, cara, é Perfeito. muito barulho, é muita imagem, é muito som, é muito movimento todo. O cérebro do animal não descansa. E o crucial para que a gente tenha uma melhora de comportamento é que o cérebro descanse, né? É, Tipo, a- o tempo inteiro o animal ele tá sendo estimulado, né? Se não pelo ambiente, pelo próprio dono. exato. Não tem um momento de paz. E, sem querer te interromper, só mais. Cara, vocês assistam qualquer documentário sobre predadores canídeos. Eles vão passar de 24 horas do dia, eles vão passar 18 horas dormindo, Vão. né? Aí Muito a galera tempo. que faz o trabalho com a gente, depois vê o cachorro lá na dele, tranquilão, relaxadão, fala, "Ai, será que tá doente? Ele só dorme e tal. É porque é a natureza dele, é isso. É, Entendeu? eu costumo chegar nos adestramentos e perguntar como que tá o sono do seu cachorro? Ah, eu só não sei. Fala, não, então trate de saber. Até a próxima aula eu preciso dessa informação. Teve um caso que o meu cliente falou assim: eu nunca vi o meu cachorro dormindo. Eu falei, cara, se seu cachorro não regular o sono, não tem nada no mundo que eu possa fazer por ele. E regular o sono passa por essa limitação sensorial, né? Sim. Esse descanso para o cérebro. Por exemplo, eu tenho um carregador no celular, bendito, que eu não sei qual foi a alma abençoada que inventou de botar uma luzinha naquela desgrama. Às vezes eu deixo o celular carregando, eu tenho que esconder aquele carregador porque eu não consigo dormir porque está aquela luzinha acesa. Então a gente, mas a pessoa olhando para o olhar dela, ela se preserva sensorialmente, né? O Sim. barulho, tipo assim, ela escolhe quando ela quer estar exposta, quando não. Sim. E o Sim. cachorro não tem essa escolha, né? Perfeito. Então, cercadinho, um quartinho, uma folga, né? Tipo, eu sempre É. falo meus clientes, somando, falei, seu cachorro precisa de folga, né? Seu Exato. cachorro precisa de, ele precisa um pouco de não você. É o que eu falo da restrição, né? Só que essa palavra restrição, sempre a galera quer associar a algo ruim, É, a uma prisão, a uma punição. Um canil, o cercadinho, a caixa de transportes, o quartinho que ele vai ficar, o lavabo que você não usa, a garagem. Cara, eu não sei qual é o seu espaço físico ou as suas condições financeiras, mas o seu cão ele precisa do canto dele, com a água, com a comida na hora que tem que ser servida, com uma caminha, com um espaço para ele fazer as necessidades e sombra, arejado, que ele possa viver ali em paz, que ele aprenda a ser autossuficiente, a não o tempo inteiro estar sendo estimulado por você ou hiperestimulado. E eu falo isso, né, Filipão? Pô, moro num apartamento, tem um cachorro. Eu tô em casa vendo televisão, o cachorro tá no meu colo, ganhando carinho. Qual é o problema do carinho? Nenhum, mas ele tá o tempo inteiro ganhando carinho. Aí que eu vou barulho, jantar, né? ele vai para debaixo da mesa e deita embaixo da minha cadeira enquanto eu janto. Aí eu vou tomar banho, ele tá no banheiro comigo. Aí eu vou dormir, ele tá na cama comigo. Beleza, beleza. Aí eu tenho que trabalhar. E quando eu vou trabalhar, esse cachorro fala: peraí, mudou a rotina? Vai me abandonar? É igual o casal que é ciumento, né? Aí o É. cachorro não sabe ficar sozinho. Ele é dependente emocionalmente de você. Aí ele vai chorar, uivar, latir horas a fio sem parar. O vizinho vai reclamar, vai falar que são maus tratos, vai te dar multa no condomínio. Seu cachorro. Isso se ele não destruir a casa inteira, se ele não começar a lamber a própria pata por ansiedade de separação. Aí cai o pelo, aí ferida, carne viva, aí colar elisabetano, toma ali remédio. Aí tu tira o colar elisabetano, ele volta a lamber, porque é um problema comportamental que a rotina não mudou, né? Então, assim, se as pessoas não entenderem que você sim pode dar carinho, você sim pode chamar de filho, mas que você precisa entender a realidade, o que de fato faz bem pro cão e não só para você, que o cãozinho não vai ser uma muleta emocional, cara, você tá gostando de cachorro, mas não tá gostando do cachorro. Você não tá Exato. fazendo algo que faça bem para ele, né? A minha prioridade com os cães é fazer bem para ele. É o indivíduo. Ele tá bem? Eu tenho que observar meu cão e ver se ele tá bem. Se ele não tá bem, eu tô errando em alguma coisa. Tá? Eu costumo falar até para os clientes, pensa assim, ó. Pensa numa rotina. Você trabalha 8 horas, tem 8 horas para você e 8 horas você dorme, né? Então vamos dividir um grupo de três. É sempre um para dois. Tempo para você,
você vai ter que dividir com o tempo para dormir e outro tempo para trabalhar. O tempo para dormir é um tempo para você e um tempo para trabalhar. Para a interação com o seu cachorro, vamos fazer 1 para 3 também? Vamos dividir em 3? Uma medida de carinho para 2 medidas de separação? Aí, tipo, a pessoa, tipo, putz, cara. Não, mas como é que eu vou assim? Se eu vou ficar 2 horas sem dar carinho? Eu falei, não, presta atenção no que eu falei. É uma medida de interação para 2 de separação. Você só Perfeito, vai ficar 2 horas longe do seu cachorro se você ficar 1 hora inteira com ele. Né? Então, perfeito. se você ficar 10 minutos, você só fica 20 minutos. Você interage 10 minutos com ele, fica 20 minutos separado. Mas, né? Você consegue fazer essa regulação, pessoal. Ah, e é também uma forma de desintoxicar a pessoa. Perfeito. Porque a pessoa ela entra naquele loop e é qualquer vício, né? O vício é uma hiperferramenta de estabilização. O cachorro se torna a ferramenta que faz a pessoa se sentir viva até, né? Ela produz, ela estimula a dopamina, né? Tipo, da pessoa se sentir viva. Aquela troca básica e tônica acontece também com a pessoa. Ela só me sinto vivo porque eu tenho um cachorro. Não, você tem que se sentir vivo porque você está viva, né? Você Exatamente. está vivo, essa é. Então eu gosto muito de usar. Tem clientes que, mas é muito difícil. Faz 1 para 1, começa com 1 para 1. 1 para 1. Uma medida para uma medida de separação, uma medida para uma medida de separação. E já inibe a questão, tá, e dormir de noite. Ué, você dorme 1 hora com você na cama, 1 hora no chão na cama dele. É que tu se vira se tu quer ficar acordando de 1 hora. Né? Então, acaba trazendo para a pessoa uma. Nem você falou, não dá para quebrar o ser humano, né, cara? E quando a É, gente quebra o ser humano, é uma das coisas que o adestrador precisa, tipo, a ferramenta principal do adestrador, a ferramenta, agora falando de ferramenta, né? Não de parábolas, como conhecimento, essa é a maior ferramenta. Não, a sim, maior sim. ferramenta, né, é o cliente. Porque Exatamente. ele é o que você programa para estar fazendo o seu papel ali, né? Ele está executando. Então, se você não sabe É, essa, pilotar essa ferramenta, já era, né? essa prestação de serviço do adestrador, olha, vamos aqui juntos, porque eu entendo que é um triângulo, né? O cão, o profissional e o dono do cão. Os três têm que estar linkados, conectados. Um desses desconectou, não vai dar certo. Geralmente o cão não escolhe muito, né? E o cão vai estar sempre conectado. O profissional, eu vou entender que ele vai cumprir pelo menos aquilo que ele prometeu, até porque ele está sendo remunerado por isso. Então, geralmente a parte mais difícil nessa conexão é o dono do cão. Mas, é o que eu falo. Antes de você chegar lá e falar, para com isso, para com aquilo, faz assim, faz assado, chega disso, chega daquilo, você precisa entender o contexto, como aquele cão chegou na casa, qual era o intuito, etc, 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 para depois você ir desconstruindo um monte de crenças que aquela pessoa tem, claro, de uma maneira que você possa, não adianta você entrar em conflito com o seu cliente, é É. assim que é pronto, acabou, você é um maluco, está viajando. Óbvio que você vai ter que ter esse tato, por uma questão até de educação, e para você não dar um tiro no próprio pé. Se você cria um atrito com o seu cliente, aí é que ele não vai fazer mesmo o que você quer. Vai trocar de Acabou. profissional, não precisa me devolver o dinheiro não, não quero mais. Né? Então, cara, a partir do momento que você consegue convencer, nem que seja com aquela velha máxima, né? Ó, até hoje, tudo que você fez te trouxe esse resultado. Fazer a mesma coisa não vai mudar nada, vai continuar mesmo. Então, tenta fazer o que eu estou te sugerindo para ver se o resultado vai ser diferente, pelo menos. Mas como eu falei, com esse tato, né? Então, quando você consegue convencer as pessoas, e aí é onde entra a ideia de comparar a caixa com uma toca, que cães são animais de toca, que aquilo é benéfico para o cão, que não tem nada a ver com uma prisão, que quando você usa determinada guia, você, antes de botar. É uma loucura, né, cara? Eu vejo até profissionais. Infelizmente, eu vejo profissionais fazendo isso. Ele pega a guia, na primeira vez coloca no cachorro, leva pra rua, como se o cão soubesse o que é aquilo. Então, cara, você apresenta a guia pro cão. Obviamente, É. quando eu digo apresenta num sentido figurado, não é, ó, cão, essa aqui é uma guia, posso colocar no seu pescoço, não é isso. Mas você cria uma associação com aquele objeto, onde o cão entende que quando você vai dar um leve toque, ele vai vir para perto, perto é bom, ganha um carinho, é recompensado, tá longe, você dá aquele estímulozinho para ele sentir um leve desconforto, não precisa ser uma dor física, mas. E aí você cria, longe é ruim, perto é bom. O cão vai procurar ficar perto.
como se, por exemplo, numa brincadeira com um mordedor, que ele é tarado em morder aquilo ali, ele quer pegar aquilo para ele. Se ele morder com a pontinha dos dentes, eu ganho. Se ele morder com a boca cheia, eu deixo ele ganhar. Ele vai procurar morder sempre com a boca cheia. E aí tu está ensinando o seu cão a ter uma mordida melhor. Enfim, seja lá para qual for o intuito que você busque. Mas, cara, é isso. É uma questão de você conseguir entender o seu cliente, as motivações, o que fez chegar naquele resultado, sem julgamento. Sem julgamento. Perfeito. Você conseguir colocar a sua técnica, né, de maneira que a pessoa se convenceu e aceitou abrir mão do que ela fazia para fazer algo novo. E óbvio que os resultados chegam, né? E uma coisa que eu acho importante, que eu sempre também trago para os alunos, falei, cara, você imaginou, você já viu esse cachorro pronto no objetivo? Você consegue ver ele mudado? Aí, não, eu falei, então você não podia ter pegado esse cachorro. Pera, por quê? Por exemplo, quando eu começo qualquer caso, eu consigo ver esse cachorro mudado. Eu consigo ver até onde ele vai, como ele chega, né, o protocolo. Aí eu consigo desenvolver, lógico, vou desenvolver uma linha de trabalho, né, todo um passo a passo. Eu costumo mostrar para os clientes, olha, dentro dessas 8, 10 aulas, aula um, aula 2, aula 3, aula 4, nós vamos fazer todos esses objetivos. Dá até para não chegar, mas o que a gente vai fazer? Por que a gente vai fazer hoje? Porque está dentro do cronograma. Você não quer chegar lá em cima, são 10 degraus. Né? Então a gente vai seguir isso aqui. Aula um, mas eu não consegui ainda, tal. Então a gente vai ter que repetir a aula um. Porque como é que eu vou fazer a aula 2, né? Exato. E a gente vê muito essa questão do profissional começar e vamos ver no que dá. Né? Então, tipo, saber, pelo menos, é aquela questão da metodologia que eu falei, né? Cara, tem diversos. O exercício que eu fiz lá com a galera ficou assim. Cara, vocês deram 26 soluções diferentes. Eu daria mais umas 10. Se eu chamar, por exemplo, o Rafa aqui, ele vai dar mais 10, porque nós vamos ter 50 soluções diferentes para o mesmo caso. Vamos escolher a melhor para aquele caso específico e vai funcionar. Só que, se eu não souber como que termina, né, se eu não conseguir ver o final, o começo é o menos importante. Qual técnica eu vou utilizar, qual isso, porque você começou essa técnica, porque eu sei que é assim que começa. Mas o que você espera ver no decorrer do processo, né? Que eu acho que esse é um dos pontos importantes, né? Que nem, tipo, vamos fazer esse bate-papo com o Fábio Brito, vai participar, o Rafael Bisnes, com a questão dos cães de assistência, né? O Thiago Ciro também vai trabalhar, vai aqui da BP Cães de Brasília e tal, né? E trazer essa questão, que nem você falou da cão de obediência. Cara, a galera que começa um cão de obediência, chega muita galera dos cachorros de guarda e tal. Felipe, eu pego o filhotinho, eu sei onde é que esse filhote vai chegar. Só que no comportamento, muitas metodologias não trazem o porquê de fazer e até onde você tem que ir. Né? A galera chega meio perdida. Então, eu acho que o principal também, você poderia falar, já está no tempo final aqui pra gente. Chegando, vamos fazer uns 10 minutos mais? De Não, boa? fica à vontade, irmão, fica à vontade. Para a gente, assim, dizer profissional, né? O que você diria nessa questão? Como ele pode aumentar essa visão dele, que não tem que ser só como começa, né? Porque eu vejo que essa busca incessante pela melhor técnica, a melhor ferramenta, ela está muito focada no começo. Consegui fazer parar de latir. Tá, mas e o restante? Como que isso, qual é o colateral disso para o futuro, né? Porque eu já vou dizer aqui, de antemão, né? A galera fala, o Felipe é contra isso. Não sou contra nada, eu sou contra coisas mal feitas. Eu já vi cachorro estragado no petisco, cachorro estragado no peitoral, cachorro estragado no colar eletrônico, no prong, cara, cachorro estragado com bichinho de pelúcia. É o que eu falei, independente da ferramenta, ela pode ajudar ou ela pode piorar. Exato. Vai depender de você saber manuseá-la, né? Uma arma de fogo, ela pode salvar uma vida, como ela pode dar um tiro acidental e matar um inocente. Perfeito. Então você precisa, antes de ter, saber utilizar. E aí, Filipão, eu entro nessa questão. Cara, assim, eu vou tentar pontuar aqui da maneira mais objetiva. Se você trabalha com cães, oferece um serviço de adestramento, primeira coisa, adote o seu método. Você pode até, cara, eu aprendi isso aqui nesse curso e essa outra coisa aqui de outro curso, e eu vou montar isso aqui, mas eu criei o meu método. É isso aqui que eu acho que vai
funcionar, claro que aberto a situações, a peculiaridade. Mas você tem um início, meio e fim. Primeiro ponto. Segundo ponto, mas o cliente falou que ele precisa de 2 meses para resolver porque ele vai viajar. Eu não tenho, o problema não é meu. Eu vou adotar o método e é exatamente isso. Se são 10 degraus, eu não vou pular os primeiros degraus ou os últimos porque o meu cliente está com pressa. Porque adestramento e pressa não combinam. Até porque tem gente que vai treinar o cão uma vez por dia, 2 vezes por dia, um dia sim, dia não, porque trabalha, porque estuda. Então eu não consigo dar se o cliente me pergunta em quanto tempo, eu geralmente nem respondo. Eu falo, cara, não consigo, porque eu posso estar mentindo para você aqui. É provável que entre X dias você consiga, se você fizer todo dia. Geralmente as pessoas conseguem, mas isso vai depender da gente aqui. Vamos tentar fazer o melhor. Então, primeiro, não aceite prazo, não pule o seu cronograma, tenha um bom cronograma, tenha um bom formato de atendimento e tenha convicção, porque, como você falou, a sensação que dá é que o profissional não acredita nem nele mesmo. Ele vai mudando, ele vai tentando desesperadamente, ele não insiste, ele não... Tem uma máxima que diz assim, né? No adestramento, primeiro vai piorar para depois melhorar. Fato. Cara, o cachorro, ele tá acostumado a uma coisa. Quando você quebra aquela rotina, ele vai lutar com todas as forças para manter aquilo ali, né? Então, você até conseguir desconstruir, mostrar ao cão que existe uma outra opção, ele experimentar essa outra opção, gostar, ver que dá um bom resultado e adotar essa outra opção como um padrão, cara, vai oscilar bastante e depois, como você disse, estabiliza, né? Então, é preciso perseverar, ter a convicção que o que você está fazendo está certo, que você não está falando de orelhada, ou que um amiguinho tentou. Eu já peguei alunos meus falando assim, cara, eu tentei dessa forma, o que você acha que eu posso fazer diferente? Porque o que eu estou fazendo não está dando certo. Aí tu vai entender o porquê que não está dando certo, é porque o cliente não quis fazer, é porque ele fez de uma forma apressada, o próprio profissional fez de uma forma apressada, visando o resultado final e sem querer passar pelo processo. Perfeito. Então, cara, assim, é muito necessário que vocês tenham convicção do que vocês estão fazendo. E outra dica que, como eu falei no início aqui, cara, mas eu não quero trabalhar com cães de proteção. Eu também não quero trabalhar com cães de faro, de detecção, nem cães de resgate. Pô, na minha cidade, se eu for oferecer serviço, eu vou morrer de fome, porque ninguém quer. Eu entendo isso. Mas naquele mês legal, aquele mês bom, que entrou bastante cliente, ou um mês que você tiver uma mínima folga financeira, cara, compra um livro, faz uma oficina, faz um workshop, se não for fazer um curso longo, sobre cães de função. Faro, detecção, cães de resgate, pessoas vivas ou mortas. Leiam matérias sobre isso. Tentem frequentar locais que tenham esses cães. Cães de assistência. Cara, todos, cão guia. Porque ali você vai entender melhor o emocional dos cães. Como um cão trabalha. Por que aquele cão tem essa aptidão? O que faz ele ser assim? Por que um cão de faro precisa ser um cão tarado em bolinha? Por que um cão de resgate precisa ser um cão tarado em interação? Né? Então você vai entendendo coisas que na hora de você pegar aquele pug, aquele caramelo vira-latinha, aquele golden, vai facilitar a tua vida. Você vai olhar, bater o olho, ver o cachorro e vai falar, cara, ele tá fazendo por causa disso, eu vi isso lá no... Esse cão tá em defesa, esse cão tá em caça, esse cão é isso, esse cão é... Você vai entender o contexto numa velocidade muito maior. E vai ter um arsenal de opções que se apresentam diante daquele cenário muito mais vasto para solucionar. E aí, sem pensar em ser apressado, sem pensar em cumprir o prazo que o cliente deu, automaticamente, por uma capacidade maior que você vai ter de conseguir fazer a leitura, você vai entregar mais rápido. Mas é natural, não é uma forçação de barra, não é uma pressão de si mesmo ou do cliente, é algo natural. Então façam cursos, cara, com um grande Felipe KL, façam com grandes pessoas da área da proteção, do faro, cara, só sempre que tiverem essa disponibilidade financeira, uma coisa simples, uma aula online, um workshop, um livro,
uma masterclass, não sei. Façam. Agreguem conhecimento. Não fiquem nessa mesmice de, eu já aprendi, o senta, deita, fica junto, e o petisquinho eu vou adotar isso aqui o resto da minha vida. Porque você vira e mexe, vai se deparar com um caso um pouco mais complexo, que quando sair um pouquinho da curva ali, você vai se perder. Exatamente. E apanha, né, cara? Pedala, pedala, pedala e ainda somo Verdade. que é legal a galera aprofundar um pouco na parte do funcionamento orgânico do animal também. Eu já Sim, peguei, ó, sim. peguei um caso de um Golden, a mulher me chamou, Felipe, tá muito agressivo. Aí eu fiz toda a anamnese do cão cronológica. Eu falei, mas quando isso começou? Ele tem 2 semanas. Eu falei, quantos anos esse cachorro tem? Tem 3 para 4, tem uns 3 anos e 8 meses. Há 2 semanas. E como que ele era antes? Super carinhoso. Eu falei, eu preciso avaliar esse cachorro. Cheguei lá, mexe daqui, mexe de lá, e o cachorro putaço, virado no giraia. Eu falei, olha, vamos fazer uma avaliação veterinária com ele, tá? Tipo, faz essa avaliação veterinária de que é a veterinária. Eu tenho parceria com neurologista, com endócrino, com dermato. Eu falei, ó, leva nessa aqui, que ela é clínica comportamental, que é diferente. Tem muito veterinário que esse veterinário comportamentalista é diferente do clínico comportamental. Sim, O claro. clínico comportamental entende aonde está a parte clínica que está trazendo aquele comportamento. Pode ser um déficit metabólico, né? Pode ser vitamínico, pode ser. Cara, eu mexi naquele cachorro quanto ele deixou, cachorro gigantaço, mexi, botei luva, botei manga, mexi, falei, ó, como tem uma cronologia que há 2 semanas está assim, me diz que isso é um caso que pode ser clínico. Pode ter começado com algo clínico. Para eu ter meio que um alvará para trabalhar com esse cachorro, faz a avaliação com essa doutora aqui. Cara, o cachorro tava. Sabe a história do leão que o ratinho tira a farpa? Era exatamente isso, cara. Ele foi brincadeira na grama, um negócio que entrou aqui, só que entrou e furou a pata por dentro. Então a gente pegava, não dava para ver. Eu peguei a pata dele, não dá pelo, né? Muito peludo. Felipe, tirou. Falou, dá 15 dias e volta a treinar esse cachorro. Felipe, beleza. Cara, cheguei lá, não tive que treinar no cachorro. Era outro O cão. cachorro, o cachorro tava lá e brincou comigo, ficou uns rosnadinhos, assim, ele ficou um pouco irritadíssimo. Eu falei, não, agora dá pra gente trabalhar isso aqui. Você quer trabalhar? Vamos trabalhar. Então, até essa questão, né, do profissional, como você falou, Lara, lê tudo. Se tem livro aí que eu vejo aqui atrás, que é livro de 400 Sim, reais. sim. Eu tenho um livro aqui de 400, 500 reais. Tipo, cara, vou ler esse livro, vou entender, vou colocar, né? Eu sempre falo, tem esse cara que vai vir fazer um curso. Você acha que vale a pena? Eu falei, cara, o conhecimento que bota na sua cabeça dá pra tirar? Não, então vale a pena. Por mais que você veja assim, nossa, ele pegou a guia assim. Cara, já valeu o curso. Informação vale Exatamente isso. dinheiro, cara. Tempo É, vale. e quanto mais você vai se aprimorando, expandindo o seu conhecimento, aceitem, menos você vai absorver de um novo curso. Às vezes tu vai, cara, fazer o curso completo, vai tirar 10% ali, mas são aqueles 10% que vão agregar e resolver aquela grande situação, né? Então não pensem que, eu só vou fazer um curso, eu vou aprender muitíssimas coisas. Às vezes a forma que o cara atende o cliente, a forma que o cara segura a guia, cara, um direcionamento que ele dá pro cão é o que vai virar a sua chave. Não tem jeito, né? E aí eu costumo dizer que o curso, por que a pessoa compra no curso? Ela compra os erros. Ela fica assim, como compra os erros? Você compra todos os erros que eu cometi para você não precisar cometer eles de novo. Exatamente, Você compra exatamente, exatamente. 25 anos de erros, você compra 10, 11 anos de erros que você não vai errar. Então você já começa Isso a aí. tipo, não faça. E às vezes a gente fala, não faça isso. É mesmo, eu fiz, deu errado. Pois É é. isso, Então é isso. a ideia é você compra os erros do outro, que é para você não precisar cometer e dali para frente. É assim que a gente evoluiu o carro, por exemplo, né? O carro, o computador. A gente partiu dos erros corrigidos do outro para cometer erros novos, erros novos. E aí você vai cometer os seus erros, né? Você pode cometer os seus erros, não os erros que já estão em história aí. E paciência, né, o Filipão? Paciência. Às vezes a gente já chega, já quer meter a mão. Cara, eu tô falando por mim. Quando eu chego para fazer alguma consultoria presencial, hoje eu diria que 85% das consultorias que eu faço são online. Até porque abrange o Brasil inteiro e outros países, como eu falei. Mas a presencial, cara, geralmente quando eu vou fazer, eu fico. E aí é meu, tá? Eu falo com o cliente, qual é a sua disponibilidade de horário? Tá preparado para um bate-papo, bem descontraído? Falar sobre cachorro antes de falar do seu cachorro? Não, vou gostar.
Eu quase dou uma consultoria pelo telefone quando a pessoa me pergunta como é que funciona, como é que é o método. Eu quase dou uma consultoria para ela, porque eu quero chegar lá, e isso fica de dica para os nossos colegas também. Eu quero chegar lá e eu quero que a pessoa saiba exatamente quem eu sou, o meu trabalho, o que eu penso. Porque não adianta você, não, dá para resolver, dá para isso. Aí tu chega lá, tu vai propor um monte de coisa que ela, mas eu não sabia disso, mas é assim, mas meu Deus, mas tu vai botar esse negócio no pescoço do meu cachorro, mas ele vai ter que fazer assim, aí você não consegue evoluir o seu trabalho. Então, apresente-se sem medo da pessoa não querer. Se ela não quiser, tudo bem, vai todo profissional que de repente ela... Mas a garantia de que tu vai chegar lá, vai ser ouvido, que ela vai fazer, porque você já preparou, ela não entrou numa canoa furada, Perfeito. isso já vale muito. E, cara, geralmente eu fico na casa de um cliente, quando é uma consultoria presencial, eu fico 1 hora e meia batendo papo, eu nem olho pro cachorro dela. Eu quero saber dela, eu quero saber da família dela, da rotina. Ela pode até falar do cachorro e tudo mais, mas eu nem quero saber de cachorro. Depois de eu entender todo o contexto. E, cara, eu chego a falar das pessoas igual quando você vai contar a história pro filho dormir, né? Era uma vez e tal. Eu chego a falar, cara, como é que funciona um cão quando ele nasce, como é que é o comportamento dele da ninhada, o tempo de aprendizado, os pais corrigindo, ele disputar a teta da mãe com os irmãozinhos, né? Disputar o alimento sólido, ele copiar um cão, ele vai copiar o cão mais velho, ele percebe o cão se afastando de onde deita, de onde dorme, para fazer as necessidades e voltando, e ele começa a imitar esse comportamento. Então, cara, eu falo assim, do básico, do óbvio que precisa ser dito, para justamente ali eu começar a desconstruir aquelas ideias, aquelas crenças que a pessoa tem. E uma das coisas que eu falo na consultoria, como eu digo, sempre usando algumas analogias e tal, eu pergunto para os meus clientes assim, ó, quem é o melhor adestrador do mundo? É o César Milan lá, o encantador de cães. Não, é o fulano. Não, é o Felipe Caeli. Eu falo, cara, nenhum desses chega perto do morador de rua. Todo morador de rua tem um cachorro que anda sem guia, que se ele dorme, o cachorro dorme, se ele acorda, o cachorro acorda, se ele anda, o cachorro anda, se ele para, o cachorro para, passam outros cães, o cachorro não avança. Geralmente, o cachorro do morador de rua é um cachorro zen, que não quer saber de nada nem de ninguém, tá ali com o cara. E esse morador de rua, obviamente, não fez curso com o Rafa Moraes, não fez curso com o Felipe Caeli, não assiste Discovery lá, o Encantador de Cães, não dá petisco, não tem ração super premium, não tem mãozinha do Hunk pro cachorro morder, não tem caminho, não tem nada. Mas se esse morador de rua tomar lá uma pinga, um corote, sei lá, cair desmaiado e o SAMU vier socorrer, ele não deixa pegarem o cara. Se pegarem o cara e levarem para o hospital, ele corre atrás da ambulância e fica na porta do hospital esperando aquele cara. Por quê? Existe esse vínculo, livre de várias crenças. Então, nesse ponto, cara, tente dar para o seu cão exatamente o que ele precisa. Menos de você e mais do cão, né? Então, o profissional, ele precisa enxergar na pessoa a expectativa que ela tem no cão, desconstruir de maneira técnica e respeitosa, para só então a pessoa conseguir se recriar naquele relacionamento com o cão. Perfeito. Pra gente encerrar, Rafa, diga lá, uma coisa que nem o adestrador. Cara, não esqueça disso. Se você quer ser adestrador, né? Se você quer ser adestrador, se você já é adestrador, se você quer, né, bater uma meta. Ó, o Thiagão entrou aí, ó, o Thiago Ciro, cara, treinador é esse, bicho, é massa. Bom. Qual que é a sua frase? Assim, você diga assim, uma frase não, um pensamento que você, tipo assim, cara, adestrador, não esquece disso. Uma pro adestrador, uma pro dono do cachorro, né? Pro tutor, responsável, dono, qualquer coisa que a pessoa queira se intitular, né? Beleza, vamos lá. Pro adestrador, eu acho que vai ser muito fácil. A frase que eu acho que mais cabe hoje em dia, e acredito que você vai concordar comigo, se você pensa em trabalhar com cães, prepare-se para lidar com pessoas e não com os cães. Primeira é essa. Tu vai pegar tudo quanto é tipo de gente e vai ter que trabalhar a pessoa antes de trabalhar o cão. Ponto. Se você conseguir fazer essa equação, você vai ter sucesso no teu trabalho, independente do método que você usa. Perfeito. Seria a minha primeira dica. Cara, e com relação às pessoas, vou tentar dar uma dica rápida sem me prolongar muito. Se você tem um cão ou pensa em ter um cão, vamos lá. Se você pensa em ter um cão,
Primeira coisa, antes de pegar o cachorro, você precisa ir numa, sei lá, vou sugerir aqui, vai numa ONG, vai em algum lugar que tenha um cães, e um dia, um domingo, vai lá acompanhar durante algumas horas, vê o trabalho que dá, vê que tem cães se pegando, se mordendo, né? Cara, conheça o que é um cão antes de levar ele para dentro de casa. Porque é muito comum as pessoas acharem que vai trazer um anjinho de 4 patas, melhor amigo do homem, deixar ele solto, ter o livre-arbítrio, fazer o que quiser dentro de casa, não posso prender, não posso botar guia, não posso isso, ele é livre, ele faz, ele acontece. E quando ele ficar grande, 6 meses, 7 meses, 8 meses, as pessoas geralmente falam que o apartamento ficou pequeno, né? Eram 3 quartos, virou uma kitnet. Mas geralmente o problema fica grande, é esse cão, ele é doado, ele é abandonado. Querendo ou não, as pessoas fazem isso, infelizmente. Então, entendam o que é ter um cão antes de ter um cão. Entendam que não existe só cachorro para ter como animal de estimação. E entendam que hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos mais lares com cães do que com crianças. E isso significa o quê, ao meu ver? Que as pessoas acreditam piamente que um cão soluciona problemas de depressão, de ansiedade, ou seja lá o que for, que a sensação da solidão, não estou mais sozinho. E lógico, um cão ele vai te ajudar nisso. Mas não é o psicólogo que, todo respeito à profissão, importantíssima, sugerir você pegar um cão sem ele entender de fato sobre a matéria, sobre o assunto. Ele pode estar te sugerindo, mas pedindo para que você procure um profissional da área que te oriente na escolha de um cão ou na compra, adoção de um cão, para que a coisa seja bem feita. Não é, tenta ter um cachorro, tá bom, amanhã eu vou lá e vou adotar um cachorro. Então, se você quer ter um cão, primeiro, entenda o que é de fato um cão, as dificuldades, as responsabilidades, é um compromisso para mais de uma década que você vai ter. E segundo, é muito menos esforço você evitar problemas do que você consertar problemas. Muito menos esforço de tempo, financeiro, físico, o que quer que seja. Então, invista num bom profissional. Como é que você escolhe um bom profissional? Camarada aí com mais de 25 anos. Ninguém fica 25 anos contando mentira. Um camarada que, se você entrar no perfil dele, você vai ver vídeos dele atuando, dele resolvendo, depoimento de cliente satisfeito, falando que é bacana, que resolveu, o antes e o depois de um cão. Cara, tenha materialidade, porque as pessoas vão falar o que você quer ouvir, vão pegar o seu dinheiro, e quando não der certo, ele vai parar de te responder. Geralmente é o que acontece. Então, não acreditem só no que vocês ouvem. Entra no perfil, falo que esse perfil no Instagram ele é uma vitrine, igual da loja. Você olha, experimenta, entra, veste, né? É a mesma coisa. Se o cara é um bom profissional, mesmo que ele não tenha um longo período de estrada, mas se ele é um bom profissional, ele vai mostrar resultado. Vai ter alguém falando bem dele, vai ter alguém indicando ele, né? Então a dica que eu deixaria aí para as pessoas que pretendem ter ou tenham um cão é essa. E uma coisa que eu sempre digo, somado da minha parte, para a pessoa que vai ter um cão, você não é obrigado a ter um cão. Exato. Você não é obrigado. Então, tipo, não tome essa decisão porque todo mundo tem um cão e você se sente deslocado. Tome essa decisão. Como se fosse um status social, né? Isso. Tipo, antigamente, todo mundo fumava porque, né, todo mundo tinha que fumar. Aí morreu um monte de gente, agora ninguém, né? Então a gente vê até essa demanda do cão tá sobrecarregando, a galera já tá indo pro bebê reborn. Eu falei, acho que até melhor, cara. Porque deixa um pouquinho em paz. Meu irmãozão, obrigado, cara. Irmão, uma satisfação imensa. O Instagram tentou atrapalhar a gente, mas a gente deu um jeito aqui. Eu vou postar aqui em colaboração para ficar aí no seu perfil. Cara, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua jornada. Você não é aquele cara que tenta chamar a atenção, né, com coisas estapafúrdias, mirabolantes. Você chama a atenção realmente pela competência e conhecimento que você tem. Obrigado, meu irmão. E quem pensa diferente, quem tem método diferente, não importa. A pessoa é uma autoridade e tem aquele entendimento. Então, cara, quem pensa em fazer um curso com você, não pense 2 vezes. Só vá, porque você com certeza é um dos grandes nomes que nós temos aqui no país quando a gente fala de cães. E o mesmo estendo a você. As mesmas palavras, há muito tempo a gente já fez uma live, já virou amigo já. E é isso, meu irmão. Obrigado. Tem um monte de aluno em comum aí assistindo a live, comentando. Isso aí. Mas depois eu vou, para quem acompanha aqui também, tem o site lá, Super Petflix.
que é um site que eu tenho. Até se depois tem conteúdo seu, se você quiser colocar no estoque essa vibe. Eu Show vou de editar bola. bonitinho, câmera lado a lado, vou colocar lá pra galera poder acompanhar, ver. Pô, Se legal, quiser até legal. depois, eu tô abrindo abrir esse projeto, te contando agora, né? Contando até pra galera que Sim, tá ao vivo, para o Super Pet Click ser um espaço para profissionais. Tipo, sabe, assim, pá, Felipe, eu quero ter uma página lá, meu. Posso ter uma página lá? Colocar meu curso lá? Cara, pô, muito bora. bacana. Cria conteúdo, vamos fazer esse processo todo. Né, para ter um lugar onde centralize todo mundo, porque o adestramento ele se divide e todo mundo briga. Eu falei, gente, a energia gasta demais brigar, velho. Meu Deus, cara. Poxa, Tem é que nem muito meu ego, irmão. né? É, a gente trabalha com técnica diferente, você trabalha com uma técnica, trabalha com outra abordagem diferente. Cara, olha que bate-papo massa, saudável pra caramba, Exato. né? Tipo, cara, a gente tem que se unir para poder multiplicar, né? Quanto mais a gente Tem, se divide, briga, 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 briga. E é é o isso. que eu Mas depois eu vou falo. trocar esse. Tem mais gente do que tem mais cachorro do que gente. Não precisa brigar, a demanda tá aí para tudo e todos. E a gente só vai agregar um ao outro. Tenho certeza que esse seu projeto muito em breve vai ser uma referência aí para todos os profissionais. Amém, meu irmão. Tenho certeza. Faço votos. Obrigadão. Que eu puder contribuir humildemente e vou estar sempre à disposição. Amém, amém, Entendeu? meu irmão. Obrigadão, tá? Obrigado aí. Marca lá Fica com nós de Deus aí, collab. todo mundo. Depois eu Com edito lá e certeza. posto. Tá bom? Tamo Perfeito. junto. Fique com Valeu. Deus aí. Um Amém. abraço.